O tratamento de semente de soja com fungicidas é uma tecnologia que foi recomendada pela primeira vez em 1981. Em 1983, ela ficou estendida a todo o Brasil. Hoje, em torno de 95% da área plantada com soja, a semente é tratada com fungicidas, principalmente, além de outros produtos. O tratamento pode ser feito pelo produtor na sua própria lavoura, utilizando tambor giratório, betoneira ou até essas máquinas MTS para 60 a 70 sacos por hora. Ou, hoje em dia, bastante difundido está sendo o tratamento industrial da semente, onde equipamentos altamente sofisticados, computadorizados, empregados por empresas de semente e cooperativas, chegam a tratar 30 toneladas por hora. Existe vantagem e desvantagem na questão do tratamento industrial. A vantagem principal é que a qualidade do tratamento é excelente, é tudo computadorizado e você pode aplicar diversos produtos na semente e com a proteção do polímero e pós-secante. Hoje, então, em torno de 30% a 40% da área de soja já é tratada industrialmente. Nós temos dois grupos de fungicidas, fungicida de contato e sistêmico. A Embrapa preconiza desde sempre a utilização de misturas de produto sistêmico e de contato. O sistêmico são basicamente os benzimidazóis que fazem uma limpeza da semente. Eles são altamente eficientes para controlar Phomopsis, Fusarium, Cercospora, esses principais organismos que são transmitidos por semente. Isso é muito importante, então, quando a semente é levada para uma área nova, uma área indene, que não tenha a doença, o que hoje em dia é difícil, né? Basicamente, todas as áreas já são cultivadas. Mas o mais importante do tratamento de semente, e aí entra a mistura do fungicida de contato, é a proteção da semente no solo. Então, uma semente de alta qualidade, com alto vigor, que a gente preconiza, certificada, né? Não semente pirata, sem conhecimento de sua qualidade, ela precisa ser protegida. E uma maneira de proteger é através do tratamento eficiente da semente. Então, no solo, se houver falta de umidade, o que é provável esse ano pela previsão do clima, nós vamos ter má distribuição de chuva e aí corre o risco o produtor de semear e faltar umidade para a semente germinar. Nessa situação, o tratamento bem feito com mistura de fungicida sistêmico e de contato é uma garantia adicional ao produtor. Nunca esquecer, não exagerar no volume de cauda e só tratar a semente de alta qualidade. O tratamento de semente não rejuvenesce, não revigora a semente, ele apenas protege. A gente vai discutir a questão do tratamento de sementes, de soja basicamente, e hoje o tratamento industrial de sementes, discutindo as vantagens, as limitações e os desafios. Antes de se falar em tratar a semente, a principal razão é por que tratar a semente. E o fato é que a soja, no campo, ela é atacada por mais de 100 doenças, já têm sido relatadas. No Brasil, em torno de umas 30, 40. Dessas, 31 doenças foram, por nós aqui na Embrapa, compiladas num manual de identificação de doenças de soja no campo. Isso foi em 2005 e de lá para cá já foram feitas 5 edições desse manual de identificação de doença, onde a gente relata, com fotografia, sintomatologia e medida de controle, as principais doenças que ocorrem na cultura da soja, seja fungo, bactéria, vírus, nematóides e as que são transmitidas por semente. Então, essas aí estão nesse manual. Bom, então vamos concentrar agora na questão de sementes e tratamento de semente. Então, a maioria dessas doenças são transmitidas por semente. Só não é a ferrugem asiática e o ídio, por exemplo. Então, o primeiro, principal, para se ter conhecimento desses organismos, nós organizamos um manual, aqui na Embrapa, num curso que nós já oferecemos desde 1984, já está na 64ª edição, curso de Patologia de Sementes de Soja e Tetrazólia. E nesse curso nós compilamos um manual com os principais fungos, com fotografias e um esquema bem prático para a identificação dos mesmos. E o primeiro deles que ataca a semente de soja chama-se Phomopsis, é um fungo que ocorre na planta de soja, normalmente mais no final do ciclo, forma a seca da haste da vagem, onde ficam uns pontos pretos na haste da planta da soja. Se houver ocorrência de muita umidade, chuva, durante a fase final de maturação e colheita, esse fungo
vai penetrando nas vagens e infecta a soja. Então a soja, às vezes, a semente com aparência normal, ela está, se a gente fizer o processo de incubação, ela está infectada com Phomopsis. Então esse fungo é muito importante porque se a semente for colhida em período de umidade e for feito o teste de germinação no laboratório, em rolo de papel, corre-se o risco de condenar a maioria desses campos de semente, porque esse fungo vai estar bastante ativo. É um dos alvos no tratamento de semente. Bom, o segundo, importante também, para a qualidade da semente de soja, principalmente por interferir no teste de germinação, é o fusário. E aí nós temos várias espécies. Em semente, o mais frequente é o fusário semitecto, hoje eles chamam de palidorróseo, e também ocorre no sul do Brasil, em algumas regiões, o Fusarium graminearum, que é esse Fusarium cor-de-rosa. Nenhum dos dois é patogênico à soja. Se a gente pegar uma planta de soja e inocular esse fungo, não vai causar doença na planta. Mas, em áreas onde a gente cultiva cereais de verão, milho, arroz, por exemplo, e na sequência de inverno, trigo, aveia, esses fungos são patogênicos, são também parasitam aquelas culturas, vão multiplicar naquelas culturas e depois atacam a soja. Então, como eu falei, não causam doença na soja, mas prejudicam a semente no teste de germinação. E mais comum deles, talvez, no Brasil, é o que nós chamamos de a mancha púrpura, causada por Cercospora kikuchi, que causa essa descoloração purpúrea na semente. Então, esse fungo, ele persiste na semente e nos restos de cultura. Então, toda a lavoura de soja você vai encontrar a mancha púrpura. Ano chuvoso, mais úmido, a semente, a maior parte das sementes aparece com esse sintoma roxo, que é mancha púrpura. Bom, qualquer tratamento de semente com fungicida sistêmico vai controlar. E esse fungo também não causa a morte da semente, não é, vamos dizer assim, perigoso para a semente, ele não interfere muito. E com o tratamento a gente controla. Bom, e no caso da antracnose da soja, causada por Coletótricum truncatum, esse aqui, coitado, muitas vezes é o que mais leva a culpa em tudo que ocorre de errado na lavoura da soja. É uma chuva de pedra, é um esternecos, o tamanduá roendo a planta da soja, a pessoa pega, manda para o laboratório, não examina direito, o laboratório faz incubação em câmara úmida e vai aparecer coletótrico, ou coletótrico está matando a planta. Quando na realidade não foi o coletótrico. Ele estava lá por, como dizer assim, uma consequência que é um fungo que está frequentemente associado à planta de soja desde que ela é jovem, né? Então, mas ele ocorre. Em sementes, a taxa dele, a gente recém fez um levantamento com mais de 1.600 amostras de grão em semente esse ano passado, ele não ocorreu em mais de 1,5% em alguns lotes. Quer dizer, é um fungo bastante baixa a frequência dele na soja, mas é importante do ponto de vista da antracnose. E quase que antigamente não era problema, era mais problema no sul, o mofo branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum. Esse fungo, então, era mais frequente na região sul aqui do estado do Paraná, região produtora de semente, e na década de 70, quando a soja foi expandindo para o Brasil Central, de onde que ia a semente? Produzida no sul. E o descuido no manuseio dessas sementes, levando para lá sementes sem beneficiar com escleródio, que são essas estruturas escuras, né? Isso aqui é o grande meio de propagação do fungo, que foi introduzido aí nas áreas novas do Cerrado, né? E o pessoal acreditava, não, esse é um fungo de clima frio, úmido, e é verdade, não vai ter problema, o Brasil Central é quente, o que é uma grande inverdade, que lá nos chapadões, acima de 800 metros de altitude, nós temos condição de clima quase que temperado. Então, o resultado, ele se expandiu em Minas Gerais, na região de Brasília, nos altiplanos, e hoje está em oeste da Bahia, em 25% mais ou menos da região produtora de soja, nós já temos a presença do fungo. Então, ele não vai ser um problema sério todo ano, ele causa esse sintoma assim na planta, necrose, depois aparece o micélio branco e produz essa estrutura de resistência em cima da haste ou dentro da haste da planta. Então existem testes de laboratório aqui como papel de filtro que a gente pode estudar o fungo. Ou o método do NEON, que está na regra de análise de semente do Ministério. O problema é que a taxa de transmissão desse fungo por sementes é muito baixa.
em testes que nós fizemos aqui, não passa de 0,1%. E os testes de sanidade a gente faz com 400 sementes, pela regra. Então, a chance de erro, de escape é muito grande. Então, na dúvida, o tratamento de semente com fungicida, que depois a gente vai apontar na tabela quais são as misturas mais eficientes, é a saída. Um bom beneficiamento da semente, para remover os escleródios ou esclerócios, semente limpa, e aí, por garantia, o tratamento da semente com fungicida sistêmico, basicamente os benzimidazóis. Daí nós temos outros tipos de fungos que o tratamento de semente funciona e é muito importante. São os fungos que chamamos de fungos habitantes do solo ou necrotróficos. Dentre esses é muito conhecida a Rhizoctonia solani, que causa o tombamento, como dá para ver nessas plântulas, especialmente quando ocorre alta umidade, chuva, encharcamento do solo. É um fungo que habita o solo, é necrotrófico, e antigamente ocorria muito em áreas novas, quando se abria uma pastagem, por exemplo, ou floresta mesmo, se desmatava para introduzir a soja, era um problema muito sério. Com o passar dos anos, a incidência dele foi diminuindo e o tratamento da semente com fungicidas e misturas de fungicidas apropriadas garante então proteção a essa doença, a Rhizoctonia, um fungo de solo. E agora, talvez seja um dos gêneros de fungos mais preocupantes e o tratamento de semente tem um papel fundamental nisso aí. Quando a gente faz a semeadura da soja em solo teoricamente seco, com pouca umidade, que não se deve fazer, se possível sempre semear a soja ou qualquer cultura em solo com umidade adequada. Mas às vezes grandes áreas, ou você semeia e de repente pensa que vai chover e não chove, o solo vai secando, a semente não tem água suficiente para germinar, começa a embeber, inchar, a semente de soja vai ficar parecendo uma semente de feijão, aí esse fungo que é um habitante do solo, o Aspergillus flavus, ele vai atacar a semente antes dela germinar e apodrece a semente no solo. Esse então é o grande papel do tratamento de semente, o bom tratamento, proteger a semente no solo. Além disso, esse gênero Aspergillus e Penicillium também, Aspergillus esse é o mais comum em armazéns de semente e de grão também. Como que a gente controla ele? Tratando a semente antes? Não. O tratamento da semente com fungicida não vai funcionar para prevenir a ocorrência do fungo no armazém. Porque mesmo que não entre o fungo, se nós dermos condições não adequadas de armazenamento, o ideal seria 25 graus centígrados e 70% de umidade relativa do ar. Aí a semente de soja, sozinha, iria equilibrar em 12,1%, 12% de umidade, não há desenvolvimento de fungo nenhum e ela sobrevive 9 meses tranquilo. Então, maneira de controlar desses fungos no armazém, para não dar produção de aflotoxina, inclusive se for grão para consumo, que é um problema, causa câncer no fígado, não é tratar a semente e armazenar, é manter o armazém em condições de temperatura e umidade adequadas. A semente não pode passar de 13,5%, 14% de umidade, senão esse fungo começa a desenvolver. E aí nós passamos para o tratamento da semente em si. Bom, quando que o tratamento de semente de soja foi instituído no Brasil? O tratamento de semente, na realidade, existe desde 1700 e pouco, quando nas costas da Inglaterra o navio afundou, carregado de trigo, e o mar era raso, por exemplo, e ele conseguiu ver a sacarina, estopa, sei lá, no fundo da água, aquele trigo lá. Então o pessoal tirou, mergulhava, tirava e jogaram, plantaram aquilo. E notaram que onde eles jogaram aquela semente tinha ficado embaixo da água do mar, não havia ocorrência de uma doença chamada cárie do trigo. Então esse foi o primeiro relato que a água salgada foi um tratamento de semente para matar a Tilécia caris. Bom, daí teve evolução, tal, na década de 30 surgiram, por exemplo, Tiran, que até hoje está aí, um fungicida excelente tratamento de semente, e no caso da soja, pulando uma história aí, até 1981, não havia recomendação técnica para o tratamento de semente de soja. Vocês lembram que foi na década de 70 para a década de 80 que a soja expandiu de São Paulo para o Brasil Central e foi subindo. E lá, então, são grandes áreas, você nem sempre consegue semear em solo com boa umidade, diferente do sul, onde propriedades são menores, o clima favorece. Então aí começou a se notar que a semente tratada dava sempre uma segurança de um stand mais adequado.
Então, em 1981, na reunião de pesquisa de soja na região sul, antes havia 2 reuniões, na região sul, foi recomendado o tratamento de semente de soja para o Brasil todo, exceto Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nós não precisamos, tal. Aí, nesses 2 anos, 81, 82, 83, realizamos uma série de ensaios com a Embrapa lá de Pelotas, de Passo Fundo, com a Epagre em Santa Catarina, no Paraná, em várias regiões, até o Brasil Central, e observou-se, foi demonstrado que, mesmo a gente pensando que não precisa tratar, é um seguro barato. E que se ocorresse veranico após a semeadura, a semente tratada resultava do estande mais homogêneo. Então, Santa Catarina e Rio Grande entraram também na recomendação em 83. E aqui mostra, nesse gráfico, nessa tabela, como que evoluiu o tratamento. Vocês veem, em 1981 foi a primeira recomendação. 10 anos depois, na safra 91-92, levantamos a quantidade de fungicida pela Andef, que era para tratamento de sementes, que era comercializado no Brasil. Não daria para tratar 5% da área. Aí já estava o cancro da haste, de aporte meridionalis, atacando as lavouras e se tornando um problema sério, e aí o pessoal começou, um dos meios que ele veio para o Brasil foi através da semente, e foi mesmo, micélio interno dormente. E palestras que a gente fazia, outros colegas da área, você vê, o tratamento foi dobrando de 5% para 13%, 28%, isso aqui tudo estimativa pela quantidade dos fungicidas daquela época que era usado para tratamento de semente de soja. A partir de 94, 95 foi levantamento mesmo de quanto seria o uso do tratamento. Vocês veem que em 2001, 2002, quando entrou a ferrugem asiática, aqui no Brasil, já se tratava 93% da soja plantada no Brasil. E hoje estima-se que, no geral, o tratamento de semente de soja é em torno de 95% da área. E aqui nós temos uma evolução mostrando que no início, na década de 70, o tratamento de semente era feito de maneira arcaica. Os produtos, a maioria era pó seco, né? Só existia um produto líquido naquela época. O tratamento era feito em lona, no chão, utilizando-se um rodo, uma enxada para misturar, além de causar dano mecânico, você vê, o EPI ninguém usava descalço, sem máscara, e quando se usava mercurial, não foi o caso da soja, imagina o operador se expondo a isso aí. Então, além de ser um péssimo trabalho, o cara podia se envenenar. Aí foi havendo a evolução. Na década de 70, então, era assim. Já na década de 80 para 90, nós tivemos a fabricação e o lançamento dessas máquinas de tratar semente pequenas, algumas que podiam e podem ser levadas para a lavoura, acopladas na tomada de força do trator, e essas máquinas chegam a realizar 60 a 70 sacos por hora de tratamento. Então atendia a demanda, e com isso foi evoluindo o tratamento de sementes. Se vê aqui nós temos uma caixinha só, depois veio com 2 caixinhas para fungicida, para inoculante, não se deve misturar, e hoje tem máquinas com 3 caixinhas para não misturar os produtos, né, que não está regulamentado. E nós temos indústria no Rio Grande do Sul, Passo Fundo e no Metoc, tem 2 indústrias, São Paulo, tem uma indústria em Piracicaba e assim por diante. Então, essas máquinas foram a grande alavanca para deslanchar o tratamento de semente. Mas a grande evolução foi mesmo agora nos últimos tempos com o advento aí do tratamento industrial de sementes, onde nós vamos falar disso com mais detalhe para frente. Então vocês veem que no início era bastante arcaico, né? O tratamento era de péssima qualidade, depois foi melhorando, ainda não estava legal e hoje em dia já é altamente sofisticado. Bom, resumindo então, com o que a semente de soja pode ser tratada? Primeiro, foi inicialmente com os fungicidas, daí começou a se tratar com inseticidas, porque em algumas áreas havia problema de insetos, como coroa, lagarto elasmo e essas coisas. Hoje também, em alguns locais, são utilizados nematicidas na semente para ajudar no controle dos nematóides que estão cada vez mais se expandindo. Além disso, desde a primeira etapa, quando se usava os fungicidas, já se utilizava a semente como veículo para também levar cobalto e molibdênio. Hoje se utiliza zinco, cobre também. Isso aqui ainda se utiliza. Há que se tomar muito cuidado quando se faz misturas com diversos produtos,
a questão do volume de cauda da semente. Porque tem tratamentos até que são incluídos hormônios, regulador de crescimento, estimulador de raiz, tudo, muitos às vezes nem são até recomendados pela pesquisa, né? Mas estão sendo utilizados e o mais importante é que hoje, com essas máquinas modernas, com os equipamentos sofisticados, essa adição de polímeros, de protetores celulares para os inoculantes, de pigmentos, isso aqui hoje é comum o tratamento industrial. E como eu frisei, a importância então de se cuidar do volume de cauda. Nós temos trabalho aqui até com 1.080 ml por 100 kg de semente, utilizando polímero não deu problema, mas semente de alto vigor, sem dano mecânico. Então, o ideal seria utilizar o mínimo possível de cauda, mas garantir uma boa cobertura da semente. Então, normalmente esses tratamentos industriais a gente vê na faixa de 500, 600 ml por 100 kg, alguns um pouco mais, mas com o polímero, depois o pó dessecante não tem causado problema. E o inoculante sempre era preconizado que seria a última coisa que o produtor aplicaria na semente lá no campo na hora da semeadura. Por quê? É um ser vivo, ele tem que sobreviver. Hoje já tem alternativas como a gente vai ver para frente. Então, para que se fazer o tratamento? Qual é a finalidade? Primeiro, do ponto de vista epidemiológico, fitopatológico, o principal ponto seria controlar fitopatógeno. Isso seria especialmente no caso de uma semente transitando de uma área tradicional, por exemplo, para uma área nova. Então você já levaria uma semente limpa, sem aqueles patógenos que pela semente depois se instalam no solo e podem causar problema. Mas do ponto de vista prático, vamos dizer assim, para o produtor, a principal vantagem dele seria garantir a emergência de plântulas no campo. Porque a semente sem tratar, se ocorrer uma falta de umidade, ou porque a soja, a semente para germinar no campo, ela precisa atingir normalmente 50% a 55% do seu peso em água. Daí ela começa a germinação. Então, se o solo está seco ou a umidade é muito baixa, ela vai absorver umidade por capilaridade, a umidade do solo sempre é 100%, a umidade relativa, né? Mas não tem umidade livre. Então, ela vai atingir 30%, 35%, começa a respirar, começa a deteriorar e os organismos do solo vêm para cima dela e detonam a semente. Então, o tratamento de semente funciona como? Nessas condições adversas de umidade do solo. Como uma proteção da semente, evitando que aqueles fungos que estão no solo, principalmente aspergilos, que viriam a colonizar a semente e deteriorar, eles ficam controlados. Então essas seriam as duas principais funções. Controlar fitopatógeno dentro da semente, que estão se transmitindo por dentro, e garantir lá no campo a emergência das plantas. Mas antes de se fazer o tratamento, a gente sempre enfatiza ao agricultor, ao produtor, que tem que conhecer o que ele está tratando, a qualidade da semente. O tratamento de semente, com qualquer produto que seja, por melhor que seja, não vai reviver uma semente morta. Então, a semente não pode ter qualidade fisiológica comprometida. Isso seria dano mecânico na colheita, no beneficiamento, até na semeadura, né? Danos por percevejo. Produtor de semente não pode ter percevejo no campo. Senão ele pode perder o campo de semente por danos de percevejo. E especialmente se ocorrer chuva ou na época de colheita, ou ela não for bem secada a semente antes de ir para o armazém, então pode ocorrer a deterioração por umidade. Então, se tiver esses três problemas, que a gente chama de ordem fisiológica, o tratamento vai ser ineficiente, que ele é para controlar fungos, só fungos, tá? Não se usa como antibiótico para bactéria e não tem tratamento para vírus, que não teria importância em soja. Então, o tratamento é, se a semente tem boa qualidade fisiológica, bom vigor, germinação, então não tem problema de dano mecânico, percevejo, umidade, ele é para funcionar aqui controlando os fungos e garantindo a germinação no campo. E falando em fungicidas, nós temos para o tratamento de semente dois grupos principais. A gente chama assim fungicida de contato e fungicida sistêmico. Os sistêmicos, principalmente os benzimidazóis. Por quê? Eles são muito eficientes para controlar fitopatógenos dentro da semente, aqueles que se transmitem internamente na forma de micélio dormente. Mas eles teriam deficiência se a gente somente usasse fungicida sistêmico, benzimidazóis, e não usasse fungicida de contato, eles seriam deficientes para controlar em alguns tipos de solo a ocorrência de Pythium, Phytophthora, que são
fungos que a gente chama de omicetos, cujos fungicidas benzimidazóis não teriam efeito. Então, por isso que a mistura, nós vamos dizer, é muito importante. E aqui um exemplo, mostrando aqui, ó, a germinação das sementes sem tratamento, abaixo de 40%. Quando se usa os tratamentos com fungicidas de contato, a gente eleva um pouco a germinação, mas ainda sobra bastante Phomopsis aqui na semente. Quando se usa a mistura de sistêmicos, nós controlamos os fungos e a germinação vai lá para cima de 90%. Isso aqui ocorre, por exemplo, mostrando Cercospora kikuchi e Phomopsis, a testemunha com 20% de kikuchi e 28% quase de Phomopsis. Fungicidas de contato sozinho não controlam. Quando faz a mistura, nós limpamos a semente. E aqui está um exemplo mostrando claramente esse lote, por exemplo, cheio de Phomopsis e Fusarium. Isso aqui nem germina, não seria semente, sem tratamento. Se tratando com apenas 15 gramas de tiabendazole, que é um dos fungicidas benzimidazóis, ó, esse mesmo lote germina todo perfeito e vigoroso. Aí nós vamos falar do fungicida de contato e a mistura dos dois. Os fungicidas de contato mais usados é o Tiran e o Captan. Esse toluilflanido também é de contato. Esse fungicida Tiran foi na década de 40 registrado, 1940 registrado nos Estados Unidos. Até hoje funciona, é um dos melhores fungicidas, né, para controlar fungos e garantir emergência no solo. Sozinho ele não seria bom. Por quê? Não seria recomendado. Porque se a gente pensar em termos de doença que pode passar pela semente, como Phomopsis, Fusarium, Cercospora e o mofo branco, Sclerotinia, eles não teriam condição de erradicar 100%. Por isso que se usaria a mistura. Então, os fungicidas têm... O principal foco deles para o agricultor seria, assim, garantir a proteção da semente no solo. E aqui nós vemos uma semente sem tratamento que ficou 96 horas, ou seja, 4 dias no solo, sequinha, ó, parece um grão de feijão. E já se vê a coloração esverdeada, né, da presença do fungo. E tratada com um dos fungicidas de contato, que no caso foi Captan, que até hoje tem, a semente inchou, ela embebeu, tá tipo de um grão de feijão, de esférico, ela passou por um grão de feijão, está com uns 35, 40 de água, mas ela não consegue germinar. E aí o fungicida protege, evita que o fungo entre na semente aqui e mate. Então, se a gente pegar e apertar uma semente dessa aqui tratada, ela está durinha, está firme. Pegar uma dessa aqui e apertar, ela estoura, está podre. Então, se chover dali 10, 20, 30 dias, essa semente aqui, lógico, não vai germinar os 100%, mas ela vai germinar 90% ou mais. Tá? Então, tem relatos até de 45 dias aqui na região, comprovados, que não germinou aqueles 100%, mas germinou 85% e não precisou replantar. Por quê? Porque o fungicida evita que esse fungo de solo deteriore a semente. E aqui uma prova mostrando, em Mato Grosso, a gente pode observar que esses canteirinhos aqui, são 4 linhas de 100 sementes, são muito mais densa a população do que aqueles lá, não é? Ó. A única diferença são os mesmos lotes de semente. Esses aqui sem tratar com fungicida e aqui são os lotes tratados com fungicida. Olha a diferença, então. Imagina uma lavoura de 100 mil hectares, 10 mil hectares, desse jeito e desse jeito. Então, solo seco, faltou umidade, a semente pode ser de alto vigor. Ela não vai conseguir sobreviver e o fungo do solo vai ocasionar essa falha no estande. Então, aí que está uma das razões principais do tratamento de semente com fungicida. E teve uma questão que durante muitos anos havia entre os microbiologistas que trabalham com inoculantes e os fitopatologistas com os fungicidas. Puxa, mas posso tratar com fungicida e inocular? Inicialmente, a gente tinha um certo receio, primeiro, porque os inoculantes daquela época não tinham a qualidade dos que tem hoje, nós temos hoje. E segundo, muitas vezes não era o fungicida que se colocava na semente que causava perda da viabilidade da bactéria, que não é um fungo, é uma bactéria que se inocula a soja. Muitas vezes era a adição de micronutrientes com pH 3, 3,5, ou se tratava a semente e inoculava e deixava 3, 4, 5 dias devido à chuva, não podia plantar, aí logicamente o inoculante não sobrevivia. Mas aqui está uma prova na Bahia, uma lavoura de 1000 hectares, aberta de primeiro ano, semente tratada, o inoculante foi colocado em dose dobrada, naquela época era turfoso, e olha aqui
A nodulação, a gente pode observar, foi perfeita, os nódulos vermelhos na raiz principal, mais de 8 nódulos, mostrando que mesmo em solo de primeiro ano, o colega nosso que fotografou, Tadashi, mostrando aqui, ó, não tem problema nenhum. Então, no primeiro ano, logicamente, o agricultor tem que tomar mais cuidado, usar um produto que seja menos agressivo, e hoje nós vamos ver mais para frente, com a técnica de novos inoculantes e bioprotetores, o protetor celular, nós temos já inoculantes que conseguem a maior sobrevivência da bactéria. Aí nós temos, importante também essa tabela que foi compilada, mostrando os principais grupos de fungicida para tratamento de semente e a sua eficácia sobre os patógenos da soja. Essa tabela aqui resume as principais misturas de fungicidas hoje utilizadas para semente de soja. E os que estão em negrito são normalmente os benzimidazóis, que têm atividade específica para controlar fungos em sementes. Hoje em dia, a maioria dos produtos que se usa para tratamento de semente de soja são formulações líquidas. Não se tem mais aquelas formulações de pó seco como era no passado. E a mais importante evolução no sistema foi o tratamento industrial da semente. E aí nós podemos resumir rapidamente 3 grandes empresas que atuam no setor e que desenvolveram o tratamento industrial da semente. A Bayer, através do seu pacote, o Cropstar, a Syngenta com o pacote Evicta completo e a BASF com Standard Top. É interessante notar que é o seguinte, a Bayer e a Syngenta se associaram, vamos dizer assim, com a Bioag, que é produtora de inoculantes. E a BASF adquiriu uma empresa de inoculante, tentando, nesse pacote de tratamento industrial, compatibilizar o tratamento da semente com fungicida, inseticida e outros produtos com a inoculação. E hoje, um levantamento feito por um colega nosso, Marcos Navai, mostra aqui as principais empresas e a quantidade dessas máquinas para tratamento industrial de sementes que são instaladas no Brasil. Então se vê que nós teríamos aproximadamente 185 máquinas e já essa indústria nacional, que é Grasmec, tem desenvolvido máquinas para tratamento industrial de até 30 toneladas hora, já estão também no mercado. Não sei se estão computadas aqui dentro, mas segundo o levantamento do colega Marcos Navai, hoje a capacidade instalada para o tratamento industrial de semente no Brasil é em torno de 20 milhões de sacas. Esse aqui foi um levantamento feito pelo colega João Carlos Nunes, que publicou na revista Seed News Special Edition em maio e junho desse ano, onde ele relata que em 2009 o tratamento de sementes industrial era da faixa de 360 milhões de dólares o valor. Já em 5, 6 anos depois, passou para 870 milhões. E hoje estima-se que a quantidade de soja tratada na safra passada foi 20% do total, cerca de 6,4 milhões de hectares. E nessa última safra já aumentou 10%, isso aqui bate com o levantamento que nós fizemos aqui na Embrapa, em torno de 10 milhões de hectares. São 34 a área total de soja, né? Então a capacidade instalada, como foi dito, é em torno de 20 milhões de sacas. Então, basicamente, em termos de tratamento industrial, nós temos 2 tipos. O primeiro que surgiu lá na Alemanha foi o tratamento em batelada. Então, onde se tinha uma determinada quantidade de semente, que era pesado, adicionava o produto, tratava, descarregava, fazia nova carga e continuava o tratamento. Mas tem também as máquinas de fluxo contínuo, que é um processo contínuo. Vai passando a semente, a máquina vai dosando os fungicidas, misturando e aplicando. Então aí nós temos das empresas, as diferentes companhias, a Momesso, por exemplo, da Syngenta, a Bayer, Gustafsson, tem várias outras empresas, diferentes equipamentos. E o mais importante, como a mistura em tanque ainda não é regulamentada pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa e Ibama, então o pessoal usa os diferentes princípios ativos, são separados e são atomizados, micronizados na máquina de tratar, aplicando na semente. Então, são diversos equipamentos, essa aqui é o equipamento nacional, então, lá de Naumetoc. E, resumindo, seria assim, tratamento industrial, pessoas treinadas, ambiente próprio, todos os cuidados, computadorizado e a diferença na qualidade do tratamento industrial, pela adição do polímero, do pigmento, e aqui o tratamento feito na lavoura, na maquininha comum, como se fazia antigamente. E, logicamente, a aparência do produto, a aparência final é muito melhor.
Mas a grande demanda do produtor é a facilidade, né? Aquela questão de receber a semente, abra a embalagem e plante. Seria o ideal para ele não precisar estar mexendo com fungicida, com defensivo, essas coisas. E aí essa empresa Bioagro, por exemplo, tem esse sistema de abre e plante. Aqui um colega nosso também, José Veiga, fez esse slide com muita propriedade, mostrando assim, que o desejo de todo agricultor é ter a semente prontinha para a semeadura, né? Então a semente de soja pode ser tratada com o quê? Fungicida, inseticida, nematicida. Então já viria tratada em big bag, as máquinas já levam o big bag lá para a plantadeira no campo, já viria inoculada, né? Nós vamos ver mais à frente. Então seria, devido aos cultivos extensivos da soja no Brasil, seria uma logística muito favorável para o produtor. Mas o grande desafio nessa tecnologia do tratamento industrial da semente é que a soja necessita da inoculação. Agora, posso inocular, fazer o tratamento industrial, inocular e daí tratar e inocular a semente e armazenar essa semente? E é importante a inoculação por quê? Nós sabemos da importância que tem a simbiose da soja com as bactérias do Bradyrhizobium japônico e do Bradyrhizobium eucani. Então eles são responsáveis pela fixação do nitrogênio atmosférico. A gente não precisa adubar a soja com nitrogênio, que seria um custo a mais e que inviabilizaria a cultura. Outra coisa, é estimada que a fixação biológica do nitrogênio proporciona uma economia de recursos da ordem de 7 bilhões de dólares por ano aos sojicultores no Brasil. Isso aqui foi publicado pela Embrapa em 2014. E ainda, existem resultados de pesquisa, levantamentos, mostrando que é possível ser obtidos aumentos de 4%, que pode variar até 15%, depende da situação, na produtividade da soja, com o uso de inoculantes novamente, quer dizer, é a reinoculação. Lógico, se é uma área que já vem sendo cultivada com soja há vários anos, já foi inoculada, a tendência do risóbio se estabelecer e permanecer nessa lavoura, né? Mas a reinoculação com estirpes novas, mais eficientes, tem dado sempre bons resultados. Isso pela Associação dos Produtores de Inoculantes, em 99. Bom, aí que vem a pergunta que se faz. Pode a semente tratada industrialmente e inoculada com inoculante ser armazenada? Tá. E por quanto tempo? Quanto que ela aguenta? E quais as condições que nós temos que ter para preservar essa bactéria? Diversas indústrias entraram com vários processos, né, somando nessa tentativa de resolver esse impasse, que seria o inoculante é um ser vivo que tem uma vida útil de prateleira. Então, no caso aqui da Bioag, como falei, que se associou com a Syngenta e a Bayer, eles utilizam essa sistemática, onde o CTS 200, que eles garantem, por exemplo, 38 dias de pré-tratamento, está registrado no Ministério da Agricultura, tratada, inoculada, vida útil de 38 dias. E seria esse o esquema, a composição da receita dessa tecnologia. O inoculante, né, na composição com Bradyrhizobium, e seria aplicado os protetores, que seriam osmoprotetores, polímeros aderentes, polímeros filme, ou secantes, pós-secante, fungicida, inseticida, nematicida, seriam os produtos do tratamento de semente que comporiam o tratamento. Então, nós teríamos o inoculante, os protetores celulares, né, e os pigmentos, mais os produtos químicos. E, por outro lado, a outra empresa seria, no caso, a BASF, que tem o seu inoculante longa-vida, que eles chamam High Coat S30, que começou assim a história. Em 96, ele foi lançado, esse High Coat, no Canadá, pela Baker Underwood. Em 2006, começou essa tecnologia a ser desenvolvida no Brasil. Em 2012, a BASF completou a aquisição, ela comprou a Baker Underwood, né? E hoje, em 2016, nós temos aí, são 20 anos de pesquisa também tentando compatibilizar o tratamento da semente com a inoculação. Então essas são as três grandes empresas que estão, e outras estão vindo, né? E você vê, lá se falava garantia de 38 dias, aqui já está se falando em até 45 dias depois do tratamento, mas se armazenado em condições adequadas. Então eu gostaria de ressaltar que o inoculante pode ser de boa qualidade, o tratamento pode ser bom, pode ter uma vida útil, uma sobrevida de prateleira, mas é muito importante saber o que o produtor vai fazer com essa semente uma vez ele pegou da empresa ou da cooperativa, né, e pôs no caminhão e levou para sua fazenda. Porque se ela ficar armazenada em condições adversas,
alta temperatura, 40 graus ou mais, né? Por vários dias, o inoculante não vai resistir. Então, é importante ter sempre isso em mente. Resumindo, para completar, o tratamento industrial de semente, então, apresenta benefícios ao produtor. E quais são esses benefícios, então, do tratamento industrial em relação àquele tratamento feito na lavoura? Bom, existem muitos. Primeiro, a cobertura do tratamento é uniforme, a dose dos produtos é precisa, é dosado por computador. Se faltar semente no fluxo, por exemplo, a máquina para. Se faltar fungicida, ela para também, não passa semente sem tratar. A qualidade das sementes é garantida, por quê? Não é como vocês viram lá no início, tratando, mexendo com rodo, com uma enxada, né? Causando dano na semente. São equipamentos desenhados para tratar a semente. Então, ela é tratada como ser vivo, delicado. Então, a qualidade é preservada e se evita o contato do produtor, do agricultor, do operador, com fungicida, com inseticida. Então, é um benefício a mais. Reduz o risco de contaminação do meio ambiente, dos operadores, mistura de sementes, etc. Então, ele tem um padrão de segurança que é bastante garantido, o tratamento é de elevada qualidade e isso vai agregar valor ao produto, que é a semente, sem contar na economia de tempo, né? Então, seriam as vantagens do tratamento industrial. Agora, tem que ficar bem claro, o tratamento industrial de semente deve, primeiro, ser personalizado. Ele deve ser utilizado de acordo com a demanda do cliente. E tem que haver sempre uma perfeita articulação entre os departamentos técnico e o departamento comercial da empresa. Para evitar o quê? Evitar sobra de semente tratada. Que uma vez tratada a semente, se ela não for comercializada, não é como o milho, que o preço garante, você pode armazenar em câmara fria e vender na safra seguinte. Soja não. Sobrou semente tratada, é perda. Nos dois sentidos. Primeiro, perdeu fungicida, perdeu embalagem, perdeu o produto que poderia ser grão e não pode daí ser utilizado para consumo humano ou animal. Então, evitar sobras. E nós já tivemos episódios tristes com isso aí em 2001, com o comércio de soja com a China, onde 7 navios ou mais foram retornados ou desviados porque tinha semente tratada no meio do grão de soja. E esse fato se repetiu em 2005, então hoje está se tomando muito cuidado com isso. Frisar novamente, alertar os produtores sobre os cuidados que eles têm que ter no transporte e no armazenamento dessa semente tratada e inoculada. Isso para garantir a sobrevivência do Brás Rhizobium, que é um ser vivo. As empresas podem garantir 38, 40 dias, 45, mas se ele pegar essa semente e levar em cima de um caminhão com temperatura embaixo da lona de 50 a 60 graus, uma semana, quem garante que o Rhizobium vai sobreviver? E com isso, aqui na Embrapa a gente está às ordens para qualquer questão e agradecemos a atenção de todos.